Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 15. A Ana pregou aqui em Lucas 15 também, na quarta-feira. E a gente vai continuar falando sobre parábolas. Mas agora nós vamos ler a palavra do filho pródigo, que está em Lucas 15. Nós vamos ler do 11 até o versículo 32. Jesus continuou, porque ele já estava contando parábolas, né? Então Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, eu quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá ele desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu porei-me a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para seu filho e abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e lhe perguntou: O que estava acontecendo? Este lhe respondeu: Seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos estes anos tenho trabalhado como um escravo a teu serviço. Eu nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas agora, volta para casa esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas e matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: Meu filho, você está sempre aqui comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, essa é a tua palavra ela é viva, ela é eficaz, e nós cremos, ó Deus, que há preciosidades para que nós possamos explorar aqui hoje, e aprendermos mais de ti, aprendermos mais do Senhor, para que a nossa família seja uma família saudável, uma família que agrade o teu coração, uma família que esteja de acordo com a tua vontade. Nós vamos falar hoje sobre famílias curadas, e nós pedimos: Espírito Santo de Deus, traga cura sobre as nossas casas, traga cura sobre as nossas famílias, porque nós precisamos, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Nós vamos falar hoje, então, nosso último tema é sobre famílias curadas. Quando esse tema acabou ficando por último, né, nós tínhamos feito até uma outra ordem das coisas, mas ele acabou ficando por último, e eu creio que o Senhor tem um propósito para isso. Nós falamos aí sobre inúmeras facetas que nós precisamos ter para ter uma família saudável. E hoje o Senhor quer trazer
cura para as nossas casas, curas para dentro da nossa família. O capítulo 15 de Lucas, ele é muito interessante, porque ele trata de 3 parábolas, né? A parábola da ovelha perdida, no começo do capítulo, que o pastor deixa, a famosa parábola que o pastor deixa as 99, vai atrás daquela uma que se perdeu. Depois fala da dracma, que a Ana falou muito bem aqui na quarta-feira, sobre a dracma perdida, e a mulher vai e varre toda a casa, porque aquela dracma tinha um valor. E por último fala então da parábola do filho pródigo, que é esse filho que também se perdeu. Então, a gente vê que no capítulo 15 de Lucas, Jesus, ele está enfatizando sobre perdas, mas principalmente sobre encontros, sobre como encontrar novamente. E eu tenho certeza que assim como a gente vem aprendendo aí ao longo do mês, que nós muitas vezes estamos perdidos uns dos outros dentro de casa. Nós estamos ali, sem saber direito quem somos, com quem nós estamos, qual o valor que estamos dando valor devido às pessoas que estão conosco. E Deus, ele está nos mostrando que seja lá o que estiver adoecendo as nossas famílias, seja lá o que estiver perdido dentro da nossa casa, se for o amor, o respeito, a cumplicidade, se for a alegria, o prazer de estar juntos, porque tudo isso pode se perder com o tempo, a gente deixa de perceber. E seja lá o que estiver, então, não importa o que estiver perdido, o Senhor está aqui para nos ajudar a encontrar, trazer cura, trazer restauração, em nome de Jesus. Essa parábola que a gente acabou de ler do filho pródigo, ela relata uma família doente. Ela relata uma família doente. Mas é interessante que não é o pai que está doente. Percebam que o pai é um pai sábio. Ele é um pai misericordioso. Ele recebe o filho de volta, mas os filhos estão doentes. A gente tem um filho que não está satisfeito onde ele está vivendo, um outro que tem raiva do irmão. Então, nós estamos falando aí de uma família que está doente, mas o pai não está doente. Então, isso nos dá indícios de que existem famílias, sim, em que os pais podem ser pais saudáveis, mas os filhos estarem doentes, ou vice-versa. Filhos que são até emocionalmente saudáveis pela misericórdia de Deus e por um milagre, porque isso é muito difícil quando há pais doentes e filhos serem saudáveis, mas isso é possível. Deus está nos mostrando que isso é possível, né? Que pessoas, muitas vezes, tem pessoas adoecidas dentro de casa. E isso não significa que sempre a família inteira vai estar adoecida. Às vezes é um ou outro, mas o perigo disso adoecer a família inteira é muito grande. Dizem que a laranja podre, é verdade, né? Bota a laranjinha podre ali no cesto, rapidinho, ela apodrece todas as outras. Então, nós precisamos cuidar desse que está adoecido, perceber esses que estão adoecidos, para que não contamine todo o resto, né, da família. Então, a gente vê que Jesus, na verdade, quando ele está usando essa parábola, esse pai da parábola do filho pródigo, ele é o próprio Deus. Jesus está usando uma figura para falar como Deus funciona, como ele trata os seus filhos. Então, ele está revelando, né, o coração do próprio Deus ali diante dessa história. Aí eu quero fazer uma pergunta para você, e é uma pergunta que você responde para você mesma. A gente tinha feito um combinado lá na outra vez que eu preguei, né? Da gente não se cutucar, lembra? Que a gente, não vamos se olhar, vai se cutucar, tipo assim, você faz isso. É um combinado aí que a gente fez da outra vez, ele está valendo para hoje, amém? Amém? Vocês estão aqui? Amém. Então vamos lá. Então a gente fez esse combinado porque a palavra é para nós. É eu que preciso entender, eu que preciso compreender. E às vezes a gente fica achando que é o outro que precisa, né, dessa palavra. E, se for também, o Senhor está tratando com cada um de nós. Como você tem agido diante da fragilidade da sua família? Como você tem agido diante das necessidades emocionais uns dos outros? Sabe o que acontece? Quando a gente percebe que a nossa família comete erros e nós não temos misericórdia com os erros dos de dentro. Às vezes nós temos mais misericórdia com erros das pessoas que estão fora da nossa casa do que com os de dentro. A gente se violenta psicologicamente,
A gente se violenta com palavras, com ofensas. Muitas vezes eu consigo acolher, consigo ter misericórdia com o sofrimento daquele que está fora, mas aquele que está dentro eu não consigo ter a mesma misericórdia. E essa inversão de valores é terrível, porque ela adoece todo o núcleo familiar. Então, observa como você tem agido dentro da sua casa, porque esse ambiente, ele é para ser um ambiente mais encorajador, mais acolhedor. É um ambiente onde você precisa se sentir seguro para ser curado, para ser impulsionado. E às vezes a gente não tem feito isso com os de dentro, mas faz com os de fora, tranquilamente. Conseguimos fazer isso com os de fora. As relações familiares, elas têm muito poder, tanto para curar como para adoecer também. Às vezes os traumas que a gente carrega, eles são causados dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Então as relações familiares, elas têm tanto o poder de curar, como ela tem o poder de adoecer. Queridos, não existe uma família perfeita. Não existe. Uma família aquela de comercial de margarina, que todo mundo amanhece maquiado e feliz, num balanço, num jardim. Não existe essa família perfeita. Mas existe um padrão de família saudável. E essa família saudável, ela precisa seguir o padrão da Bíblia, o padrão de Cristo. A família saudável é aquela que consegue se olhar nos olhos, que consegue resolver problemas, que consegue não passar por cima das coisas como se nada tivesse acontecido. Não existe coisa pior na vida do que você conviver com pessoas que te machucam, que te magoam, que te ofendem e depois fingem que nada aconteceu. Senta na mesa e fala, passa o sal, me passa o sal. Porque como se nada tivesse acontecido. Isso adoece o núcleo familiar. Isso traz uma sensação de que aquelas pessoas que estão ali dentro, elas não são confiáveis. Porque elas não conseguem olhar para si mesmas, não conseguem pedir perdão, admitir os erros. Então, a gente precisa fazer com que dentro da nossa casa haja esse ambiente de olhar nos olhos, de pedir perdão, de resolver os problemas. Não vai ter família que não tenha problemas, ela não vai existir. Se uma família não tem problema, quando eu e o André fazemos o aconselhamento de casais que vão se casar, a gente sempre fala, se casais não têm discussões, não tem briga, alguma coisa está errada aí. Alguém está se anulando nessa relação, alguém não está colocando a sua opinião, os seus desejos, as suas necessidades. Então, dentro de uma casa também vai ter discussões, desavenças, brigas, mas o que a gente precisa ter é sempre esse caminho de conciliação, de conserto, de olhar nos olhos. Às vezes é tão difícil olhar nos olhos, ter essa coragem de se olharem nos olhos e resolver as questões. Deus, ele está nos chamando hoje para nós sermos remédio, para sermos cura dentro da nossa casa e não a dor. E não a dor. Ele está nos chamando para isso hoje. Quando essa pessoa está doente, eu digo doente fisicamente mesmo, quando essa pessoa está doente, existem alguns sinais, sintomas, não é? Tem os enfermeiros aqui, né, que podem nos ajudar. Mas tem sinais, tem sintomas dessa doença. Por que você sabe que alguém, de repente, está gripado? Ela começa a ter febre, começa a espirrar, começa a tossir. Então, alguns sinais e alguns sintomas ficam evidentes numa doença. E caracterizam uma doença da outra. E a família também, ela apresenta sinais e sintomas de adoecimento, mas a boa notícia é que há remédio, há solução, há remédio, há um bálsamo em Gileade, há cura. O Senhor está aqui para derramar cura sobre as nossas famílias, para que nós possamos ter famílias que são saudáveis, de dentro para fora. Não é o contrário, o movimento tem que ser de dentro para fora. Não adianta nós queremos ser saudáveis na igreja se as famílias não são saudáveis. Não frutificará. Tudo que nós desejarmos fazer na igreja, ministerialmente, não vai frutificar. Se dentro das nossas casas nós não temos sido sacerdotes, se dentro das nossas casas nós não temos sido cristãos, filhos de Deus,
precisamos primeiro ser em casa, para depois a gente fazer isso para fora. Falando então desses sinais, né, que há cura para isso. A Ana bem falou na semana passada, né, que quando alguma coisa está ruim, a gente não joga fora, né, a gente não põe para fora. O filho não está dando trabalho, você não põe o filho para fora, você traz Jesus para dentro. Então, a gente precisa perceber esses sinais e sintomas da nossa família e convidar Jesus para fazer parte disso. Primeiro ponto, parece que eu já estava quase terminando a pregação, né? Mas eu estou no primeiro ponto. Primeiro ponto que a gente vai falar desses sinais e sintomas é que quando ficar fora é melhor do que dentro. Isso é um sintoma de adoecimento da família. Lá na parábola que a gente acabou de ler do filho pródigo, a gente percebe que ele teve essa ilusão de que ficar fora era melhor do que ficar dentro. E isso era uma ilusão, porque ele vivia num lar com um pai saudável. Ele tinha um pai saudável, um pai sábio. Mas ele criou ilusões de que lá fora era um lugar mais legal, um lugar mais divertido, que talvez ele estivesse perdendo a vida dele ali dentro, estivesse perdendo o seu tempo ali, servindo seu pai, servindo a sua casa. Então, ele cria uma ilusão de que fora é melhor do que dentro. É uma fantasia que ele fez, de que ele estava ali perdendo tempo, perdendo a chance de viver novas coisas que ele não conhecia. A gente tem o costume de fazer a mesma coisa dentro da nossa casa. A gente tem o costume de ver, né, tem um ditado que fala que a gente sempre vê a grama do vizinho mais verde que a nossa, né? A gente olha e fala assim, nossa, que belo jardim, olha, que bela família que fulano tem, olha que marido maravilhoso, que esposa maravilhosa, olha esses filhos, como são obedientes e amorosos. A gente costuma sempre ver na casa do outro algo que na nossa, de repente, não, mas você não conhece a casa do outro. Você não está lá dentro dessa casa. Então, às vezes, a gente cria fantasias de que estar fora seria melhor do que estar dentro. Maridos e mulheres enfrentando dificuldades no casamento, muitas vezes já cansados da cara um do outro, não aguentam mais ouvir a voz um do outro. E aí começam a criar fantasias que, de repente, uma experiência fora do casamento seria uma coisa legal. Ou então o divórcio, porque já que eu não consigo resolver essa questão, eu vou partir para o divórcio, porque assim eu tenho a oportunidade de ter um novo relacionamento e ser feliz. Quero de novo sentir, né, as borboletas no estômago, o coração palpitar, porque agora o coração não palpita mais, as borboletas não estão mais lá batendo no estômago. Só que a questão é que essas borboletas vão virar azia, vão virar enjoo. Porque quando a gente sai fora do padrão de Deus, o primeiro momento ele pode parecer muito agradável, como foi para esse filho pródigo. No primeiro momento ele devia estar se divertindo horrores fora da casa do pai. Mas virou o quê? Ele num local onde se criava porcos, com tanta fome, que ele quis comer as bolotas que os porcos comiam. Quis comer a comida que os porcos comiam, porque nem isso ele tinha mais. Então, as nossas fantasias de que fora pode ser melhor do que dentro, elas podem se comparar a essa fantasia que o filho pródigo teve, sim. A gente observa que muitas vezes alguns filhos também podem pensar assim. A gente falou do marido e da mulher, mas alguns filhos também podem pensar assim. Eu creio que se eu sair da minha casa com meu pai, com a minha mãe, que é controlador, que não me deixa fazer nada, eu vou para fora e vou poder fazer tudo o que eu quero. Mas vai chegar esse momento em que você vai entender que aquele lugar não é melhor do que dentro da sua casa. Dentro da nossa casa vai ter problemas, sim, como a gente já falou. A gente precisa consertar. Aquilo que é valioso, a gente não joga fora. Eu tenho uma aliança, nossa primeira aliança de casamento, que ela está cortada no meio, né? Está cortada, que tive que como é que é o nome daquilo? Com alicate, tive que quebrar ela, por causa de uma cirurgia que eu precisei fazer, a aliança não saiu do dedo. Mas essa aliança é de ouro, diferente dessa que eu estou aqui agora. Que se eu perder ali, eu não vou me importar, porque ela custou R$5 na 25 de março. Mas a aliança que eu tenho em casa, ela é de ouro. E ela está quebrada. Então eu não jogo fora, porque eu tenho ainda a esperança de que nós vamos consertá-la. Né?
Fica a dica, meu querido. Fica a dica aqui para, né, a gente poder fazer isso. Mas aquilo que é precioso, aquilo que é valioso, a gente não joga fora. A gente conserta, a gente remenda até quando for necessário. A gente cuida, a gente cura, a gente trata. O que é valioso, você não joga fora. Então, essa fantasia que nós temos de que estar fora da nossa casa, seja você filho, seja você marido, seja você mulher, essa fantasia é totalmente enganosa, como foi na vida do filho pródigo, né? Às vezes essa sensação que nós temos de que estar fora é melhor do que estar dentro, ela está muito baseada no clima da casa, no ambiente da casa, porque às vezes é ruim mesmo. Eu não estou dizendo aqui que às vezes a pessoa está querendo sair fora de um casamento ou querendo sair fora da sua casa só por fantasia. Às vezes o clima é ruim mesmo. Às vezes os relacionamentos estão bem deturpados mesmo. Aí a gente olha e começa a pensar, né? Às vezes a gente está chegando em casa, não sei se vocês já tiveram essa sensação, a gente já conversou com muitas pessoas que diziam isso. Quando eu começo a chegar a hora de ir para casa, o meu coração já dispara, porque eu sei o que eu vou encontrar lá dentro. Eu sei que eu vou encontrar discussão, eu sei que eu vou encontrar cara feia, eu sei que eu vou encontrar brigas. Então, começa a ter aquela sensação ruim quando está chegando a hora de voltar para casa. Ou então, quando alguém está para chegar. Alguém está para chegar, que você ouve o portão, que você já fala, acabou a paz, acabou a paz. Eu estava tranquilo aqui, agora acabou a paz. Então, quando esses sintomas, eles estão acontecendo na nossa vida, a gente precisa observar também qual é a nossa contribuição para isso. Aí eu faço mais uma vez uma pergunta, eu adoro fazer perguntas. Como é o clima dentro da sua casa? Como é o clima? É um clima que você tem prazer em ficar? É um clima que você se sente angustiado, que você tem alegria, que você se sente acolhido? E aí, quando a gente fala de clima, a gente sempre coloca a culpa em alguém. A gente sempre vem um monte de nomes já na nossa cabeça, mas é porque o fulano é assim, o cicrano é assim. Aí eu quero que você pense comigo agora, qual tem sido a sua contribuição para o clima da sua casa? Como você tem se comportado? Porque a gente tem uma contribuição, nós não somos neutros. Qual a sua contribuição? O que você tem feito para que o clima da sua casa seja como ele é? Tem clima para Jesus ficar na sua casa? Ou o clima da sua casa é tão pesado que nem Jesus fica? Porque se Jesus vier, se Jesus entrar, se Jesus estiver no nosso lar, ninguém vai querer sair. Ninguém vai se sentir mal ali dentro. Então, o clima da nossa casa, ele também está nas nossas mãos. A gente põe sempre a culpa no outro, mas se a gente perceber o que nós temos feito para contribuir, se nós temos criado um ambiente na casa em que as pessoas queiram estar juntos, ou se a gente está repelindo essas pessoas da nossa casa, ou se a gente está fazendo com que elas não queiram estar próximas. Então, puxa a responsabilidade para si, puxa a responsabilidade para você. Pare de apontar os nomes que precisam modificar, mas cada um fazendo aquilo que precisa ser feito. Eu tenho certeza absoluta que esse clima vai ser um clima favorável para Jesus ficar, para Jesus habitar, e essa casa se tornará a casa de Deus também. E uma casa onde Deus habita, há um clima agradável, é um clima onde as pessoas desejam ficar, que as pessoas que vêm de fora entram e tem cheiro de Jesus lá dentro. As pessoas de fora vêm e falam, eu não sei o que acontece aqui, mas a sua casa tem uma paz, eu me sinto bem aqui. As pessoas conseguem falar sobre as suas feridas, sobre as suas dores na sua casa, porque a sua casa tem cheiro de Jesus, tem cheiro do Espírito Santo. Mas para isso acontecer, a gente precisa criar esse ambiente. Não adianta a gente, dentro de um ambiente de briga, fazer com que achar que a gente vai, Jesus vai morar ali. Né? Então, traga Jesus para dentro. Falei para a Ana que eu vou usar essa frase o tempo inteiro. Né? Falei para a Ana na quarta-feira. Vou usar muito isso. Não coloque os problemas para fora apenas. Traga Jesus para dentro. Segundo ponto, segunda sintoma ou
sinal que uma família pode estar adoecida. Falta de posicionamento e sabedoria. Isso também pode ser um sinal de falta de saúde dentro do lar. Essa falta de sabedoria para lidar com os problemas, né? Percebem aqui na parábola que o filho mais novo, ele chega no pai e ele fala assim: pai, me dê a minha parte da herança. Me dê a minha parte, a parte que me cabe, porque eu vou sair, eu vou viver minha vida, eu quero experimentar lá fora. E é interessante a gente perceber que no protocolo do Oriente Médio, quando se tinha ali as parábolas, havia um protocolo para que essas parábolas fossem escritas. As falas, elas precisavam vir em ordem de idade, Então, nas parábolas, o mais velho tinha que falar primeiro que o mais novo. E aqui Jesus, ele propositalmente, eu creio que foi, porque Deus não dá ponto sem nó, e ele propositalmente, ele inverte essa ordem das falas. E o filho mais novo fala primeiro na parábola. Ele vem já dizendo: pai, eu quero a minha parte na herança. E Jesus, eu creio que ele faz isso de maneira proposital para revelar esse coração rebelde do filho. Porque ele já estava ali quebrando um protocolo, ele estava ali quebrando uma coisa que era cultural, de falar primeiro que o seu pai e que o seu irmão mais velho, que os seus superiores sociais. Ele estava ali falando antes dos seus superiores sociais. Então, ele estava ali mostrando desonra, ele estava mostrando a falta de respeito com esse pai, e até com o seu irmão, que não era uma coisa muito boa, mas era, né, seu irmão, e havia ali um protocolo a ser seguido. Agora, se isso não for mais atual do que nunca, eu não sei o que é. Porque os papéis estão invertidos. As coisas estão invertidas dentro da nossa casa. Os papéis estão se trocando. E eu tenho certeza que Jesus, ele fez essa inversão mesmo ali para colocar essa reivindicação primeiro de forma proposital, porque ele conhece o nosso coração, conhece que era assim que ia funcionar também na atualidade. E a gente percebe então que os pais estão perdendo o controle da sua casa. E os filhos têm desonrado os seus pais, né? E a Bíblia, ela não fala para que os filhos honrem os seus pais somente se os seus pais forem bons. Honrem os seus pais somente se eles... Porque a sequência do versículo, que a gente até falou há 2 domingos atrás, é: pais, não irritem os seus filhos. Então, a Bíblia não está dizendo: filhos, honrem os seus pais somente se eles não te irritarem. Não existe essa condição. Filho, você tem um papel, honre o seu pai. Pais, você tem um papel, não irritem os seus filhos. Cuidem, tenha posicionamento, tenha controle. A gente falou, né, há 2 domingos atrás, sobre os pais não irritarem os filhos, e a gente trouxe uma lista de coisas que irritam filhos, que a gente acha que é só uma irritação, uma provocação. Mas existe uma lista de coisas que podem irritar os seus filhos. Se você não viu, também está lá disponível no YouTube essa ministração. Então, a gente percebe esses pais que têm medo de se posicionar, de perder o afeto do filho. Muitas vezes é por isso que não se posicionam, com medo de perder o afeto. E o exemplo desse pai aqui da parábola, do pai do filho pródigo, ele é incrível. Ele é incrível. Eu não sei se você já observou isso com detalhes. Mas esse pai, ele podia ter sido autoritário. Ele podia ter chegado no filho e disse assim: você não vai coisa nenhuma. Onde você pensa que você vai? Você vai ficar aqui sim. Querendo você ou não, você vai ficar. Eu não vou te dar nada. Se quiser sair, vai sair sem um tostão no seu bolso. E vai se virar. Ele poderia ter sido autoritário, mas ele não foi. Ele poderia ter sido um pai inseguro e com medo de perder o filho. Ele podia ter tentado comprar essa permanência do filho na casa. E dito assim para ele: filho, fica, por favorzinho, fica aqui. Aí eu te dobro a mesada. Não está bom para você? Eu dobro sua mesada, mas fica aqui comigo, por favor. E aí esse pai inseguro poderia ter, o filho teria ele nas mãos, porque ele estaria cedendo a uma vontade, mas barganhando com ele.
Ou então, ele poderia ter sido ainda bem permissivo, ou assim, super moderno, querendo ser um pai super legal, e ter falado assim para o filho, olha, vamos fazer assim? Vamos fazer uma experiência. Você vai lá, eu vou te dar metade só, metade do que é seu. Você vai lá, vê se tá, vê como é que está o clima lá fora. Se tiver beleza, você volta e eu te dou o restante. Se você gostar de ficar lá fora, você volta e eu te dou o restante. E se você quiser ficar aqui em casa, você fica, senão, enfim, vamos fazer essa negociação. Uma maneira bem permissiva, bem moderna, bem legal aí para tratar o filho. Ele poderia ter escolhido uma dessas 3 coisas, mas, na verdade, ele escolheu o caminho mais difícil. Ele sabiamente deixou o filho ir. Ele sabiamente permitiu que esse filho arcasse com as consequências da sua saída. Ele sabiamente fez isso, mas é interessante a gente pensar que este era o único caminho que traria o filho de volta. Se ele tivesse optado por qualquer outro desses 3 caminhos, ou outros até, isso não traria o filho de novo, não faria com que o filho aprendesse com aquela situação, compreendesse o erro dele. Faria com que, talvez, se ele fosse autoritário, afastasse o filho ainda mais dele. Se ele fosse permissivo, ele teria o filho ali na mão, o filho ia fazer o que quisesse com ele. Se ele ali ficasse tentando barganhar, ser muito moderninho com o filho, aquilo ia virar uma falta de respeito, ia virar uma falta de hierarquia. Mas o caminho que ele escolhe de dizer, tudo bem, você pode isso, aqui é o seu, era o mais difícil. Porque o filho sairia, arcaria com as consequências. Mas ele sabia que essa era a única forma desse filho sair, aprender e ser trazido de volta. Essa era a única forma dele ser trazido mais uma vez para perto. A gente percebe lá no versículo 13 do capítulo 15 de Lucas, que o filho, ele vai da festa à fome em um versículo. É da festa à fome. Em um versículo só. Ele tem essa mudança de clima em um versículo só. Mas ele caiu em si de tal maneira, ele se arrependeu de tal forma, que ele chega a dizer, eu vou voltar e vou pedir para o meu pai me tratar como um dos meus empregados. Essa atitude, esse posicionamento do seu pai, trouxe a ele a experiência do arrependimento. Talvez ele nunca tivesse experimentado arrependimento se esse pai não tivesse agido com sabedoria e posicionamento. Se ele tivesse barganhado, se ele tivesse tentado ser afetivo demais, moderno demais, ele não teria levado seu filho ao arrependimento. E a gente precisa conduzir os nossos filhos com sabedoria para o arrependimento. Nós precisamos conduzir os nossos filhos sem autoritarismo, sem legalidade, sem religiosidade. O que a gente precisa é apontar Jesus para os nossos filhos. Não adianta a gente ficar apontando os comportamentos errados apenas se a gente não está apontando Jesus. Nós precisamos apontar Jesus para que esses filhos possam ser conduzidos ao arrependimento. Você tem buscado por sabedoria na sua casa para lidar com seus filhos, com seu marido, com a sua esposa, com aqueles que vivem dentro da sua casa? Buscado sabedoria. E sabedoria, gente, é diferente de inteligência. Inteligência, ela pode ser usada para as coisas ruins também, não pode? Quem cria aquelas bombas que destroem milhares de cidades é, no mínimo, inteligente, né? Alguém que não tem inteligência não conseguiria construir esse tipo de coisa. Os hackers que entram em sistemas de banco, de tantas coisas aí para roubar, para fazer tanta coisa, que eu nem sei o que tanto eles fazem, mas enfim. Essas pessoas são pessoas inteligentes. Então, a inteligência pode ser usada para aquilo que é mal, mas você não vai ver alguém sábio usando da sabedoria para fazer aquilo que é mal. Você não vai ver ninguém que é sábio fazendo coisas ruins à sua família. Então, sabedoria é muito diferente de inteligência.
A gente precisa buscar por sabedoria. É inteligente quem busca por sabedoria. É muito inteligente quem quer sabedoria e busca essa sabedoria para lidar com os problemas dentro da sua casa. Porque sem sabedoria, a gente vai estar sendo só legalista, a gente vai estar só apontando regras, a gente vai estar sendo só religioso. Esse pai da parábola, ele foi sábio e deixou que o filho fosse, mas ele sabia que o filho ia enfrentar consequências, e aquilo devia estar doendo nele, muito, de saber que o filho ia passar fome, que o filho poderia estar ali desamparado, mas ele ia enfrentar as consequências, porque ele precisava entender, compreender os erros dele. Levem os seus filhos, levem as pessoas que estão com você na sua casa ao arrependimento. Haja com sabedoria de tal maneira que as pessoas que estão ao seu redor possam ser levadas ao arrependimento. Um outro sintoma que podemos identificar quando uma família está doente é quando a festa do outro incomoda. E aí a gente vai falar agora, então, por último, do irmão do filho pródigo. A gente fala muito do filho pródigo, mas tem o irmão dele ali, dando um sinal de adoecimento. Esse irmão da parábola, ele é um personagem muito importante para a gente compreender esse adoecimento dentro da família. Ele fica extremamente incomodado, irado com a volta do seu irmão. Ele fica de uma maneira assim que ele nem entra na festa. Eu não vou nem entrar nessa festa, eu não piso o pé dentro dessa casa. Porque como assim? E é interessante a gente observar que ele está lá no campo, ele não está sabendo o que está acontecendo. Ele vê de longe uma movimentação, ele vê música, ele vê dança, devia estar cheirando churrasco, porque um novilho gordo, né, foi abatido ali para a festa. E aí ele percebe aquilo tudo e ele vai até um empregado e pergunta: o que está acontecendo? O que está acontecendo aí? Por que essa festa? E aí a gente olha a resposta daquele servo, daquele empregado. E ele fala que o seu irmão está de volta. E ele fala assim: o seu pai matou esse novilho porque ele recebeu o seu irmão de volta são e salvo. São e salvo. A gente percebe na resposta do empregado que o empregado havia compreendido a profundidade daquilo. O empregado, o servo, havia percebido o quanto aquilo era especial, o quanto aquilo era fantástico. E ele fala de uma maneira como se ele estivesse festejando a alegria do patrão dele. Olha, o seu pai recebeu o seu irmão de volta são e salvo. Aquele empregado foi capaz de festejar com aquele pai, coisa que aquele filho não foi capaz de fazer. O filho, que era o irmão de sangue, não foi capaz de fazer. E esse empregado, quando fala isso, o filho mais velho, ele fica muito irado e ele fala: não vou entrar, eu não quero saber dessa festa, eu não quero saber dessa alegria, eu não tenho prazer nessa festa. E ele fica para o lado de fora. Mas sabe o que é uma coisa interessante? Essa festa, se nós estamos falando aí de uma parábola, né? Nós estamos falando aí de uma parábola que Jesus está exemplificando como Deus trata as pessoas que saem e voltam e se arrependem e vêm de novo. Eu vou abrir só um adendo aqui em relação a isso. Quem está promovendo essa festa é o próprio Deus. Quem está festejando, dançando, comendo e tocando a música é o próprio Deus. E às vezes a gente está ficando fora dessa festa. A gente está ficando fora por orgulho, porque acho que a gente não consegue se alegrar com o que Deus está fazendo na vida dos outros. Nós não conseguimos nos alegrar com o que Deus está fazendo na vida das pessoas dentro da minha casa, mas às vezes fora dela também. A festa está sendo promovida pelo próprio Deus. E aí você escolhe se você fica dentro ou fora, por conta do orgulho, por conta da raiva de que aquilo não está acontecendo na sua vida. Porque é assim que a gente reage muitas vezes. Quando é para mim, está certo, mas quando é para os outros, eu não consigo me alegrar. E esse irmão, ele não conseguiu se alegrar. Talvez se esse irmão mais novo, o filho pródigo, tivesse só voltado, todo lascado, todo rasgado, cheirando cocô de porco, né, com fome. E esse pai
não tivesse colocado um anel no dedo dele, trocado as roupas dele, feito festa, o pai tivesse recebido ele bem mais ou menos, falado, tá bom, pode vir aí. Né? Veio sem nada, está todo estrupiado, agora então pode entrar. Você quer que eu te trate como um dos meus empregados? Vou te tratar. Você vai ser o empregado dos empregados. Talvez se o pai tivesse tratado o filho dessa maneira, o irmão mais velho nem tivesse ficado tão incomodado com a volta. Talvez até tivesse se alegrado de ver o irmão naquela situação de arrependimento, naquela situação terrível, numa volta. Talvez o problema não fosse a presença do irmão, mas a festa. O problema para o irmão do filho pródigo era a festa que estava sendo dada, a recepção maravilhosa que o pai teve com ele, a misericórdia. E eu acho que qualquer semelhança com a vida real não é coincidência. Porque Jesus, ele também colocou isso nessa parábola de maneira proposital, para que ficasse, porque ele conhece o meu e o seu coração. Ele conhece. E ele sabia que é assim que nós iríamos agir uns com os outros. Que a alegria do outro muitas vezes iria nos incomodar terrivelmente. A gente, às vezes, consegue chorar com os que choram, mas a gente não consegue se alegrar com os que se alegram. É terrível isso. Você encontra pessoas que choram com você. Você encontra, ai meu Deus, sinto muito pelo que você está passando, vou fazer isso com você, vou te ajudar. Mas quando você consegue sair dessa situação, esses mesmos que choraram não conseguem se alegrar. Porque às vezes você estar ali superior à miséria do outro é mais fácil do que você se alegrar por algo que não está acontecendo na sua vida. Se alegrar por algo que você não está vivendo. É por isso que é mais fácil chorar com os que choram. Porque a gente, às vezes, está num patamar acima do outro que está na miséria. Então, a gente precisa observar se a gente só chora com os que choram, mas se a gente se alegra com os que se alegram também. Há pessoas que não conseguem se alegrar com os de dentro de casa. Não conseguem celebrar as conquistas da pessoa. Ou então, pior que isso, vira um tanto faz. Sabe aquela coisa já da anestesia? Tanto faz. Não ligo mais, não me importo. Mas o Senhor está mais uma vez aqui nos chamando, nos convocando a celebrar a nossa família, celebrar as conquistas da nossa família, celebrar a alegria também. A gente já falou sobre você perceber a dor, ter empatia, ter misericórdia, mas também é necessário celebrar. É necessário impulsionar, ter esse olhar em que você se alegra. Muitas famílias têm sido destruídas por essa falta de celebração uns com os outros. Essa falta de alegria pelo bem do outro. E a gente precisa se atentar a isso. A inveja, ela é um dos sentimentos mais destrutivos que pode causar adoecimento. Lá em 1 Coríntios 13, quando fala sobre o amor, Paulo diz que o amor não é invejoso. Então, se nós amamos, não há como eu não me alegrar com as conquistas do André. Não há como ele não se alegrar com as minhas conquistas, com aquilo que o Senhor está fazendo na nossa casa, na nossa vida. Há maridos e mulheres que eles são rivais. Eles não são parceiros, são rivais. Eu vi um exemplo muito legal a respeito disso, que fala, né, do jogo de tênis e do jogo de frescobol. O frescobol é aquele que você joga na praia, despretensiosamente. Você está ali, feliz, jogando. Tudo bem que eu só deixo cair a bolinha, mas a gente corre atrás. É bom que você gasta as calorias, né? Você está comendo na praia, você gasta as calorias. Mas ali, aquele jogo de frescobol, ele é diferente do de tênis. E o nosso casamento, as nossas relações familiares, ela precisa ser como o jogo de frescobol e não de tênis. Por quê? O jogo de tênis você está jogando para ganhar. Você está jogando para derrubar mesmo a bola no chão do outro. Você quer que o outro deixe a bola cair para você marcar ponto. Mas no frescobol não. Quanto mais você jogar a bola correta, o outro joga e joga para você de volta. E você tem essa bola de novo e a brincadeira continua.
Então, as nossas relações familiares, elas não podem ser uma competição de tênis. Ela precisa ser um jogo leve, alegre. E eu preciso jogar a bola de uma maneira que o outro possa pegar. Eu preciso impulsionar o outro. Eu preciso fazer com que o outro se sinta acolhido, que ele se sinta importante nesse ambiente. E eu vou estar trabalhando de maneira amorosa, porque o amor não é invejoso. O amor, ele não faz com que eu me sinta numa competição, mas eu me sinto impulsionado a continuar. Existem pessoas que são mais capazes de sentir prazer no sofrimento alheio. Sei que é duro a gente falar isso, mas existem. E aí você pode pensar, nossa, não sou assim, não está falando comigo. Eu sou uma pessoa que não gosta de ver o sofrimento dos outros. Mas eu vou te dar alguns exemplos aqui para você observar se alguma vez você já se comportou dessa maneira. Às vezes a gente, como irmão, ou ali na nossa casa, a gente percebe que um irmão está se dando mal porque desobedeceu. Como o irmão ali, o irmão mais velho do filho pródigo, se esse irmão tivesse vindo de uma maneira que o pai não tivesse o recebido de volta, e ele tivesse visto ali o sofrimento, talvez ele ia se alegrar. Falar, não, aí está certo, isso é justo, porque às vezes a gente trata como justiça o que está acontecendo com o outro. Ele está pagando pelo que ele fez agora. Então aí a gente se alegra com esse sofrimento. Ou aquele sorrisinho de cantinho de boca, assim, sabe? Tá vendo isso aí, ó? Colheu, plantou, colheu. Está colhendo aquilo que plantou. E a gente vai se alegrando de maneira sutil com esses sofrimentos das pessoas dentro da nossa casa. Sabe, pais que dão conselhos para os filhos, falam com os filhos, e aí, de repente, esses filhos não ouvem os conselhos, vão e se dão mal, como foi o filho mais novo, o filho pródigo. Aquele pai poderia ter recebido o filho na porta, dizendo assim, ó, com a mãozinha aqui, com o pezinho aqui, fazendo assim, ó, eu avisei você. Tá vendo? Você quis ir? Tá, pode vir agora, mas eu avisei. A gente faz isso com os nossos filhos. A gente faz isso com o nosso marido, a gente faz isso com as nossas esposas. Esse famoso eu avisei está na ponta da língua, quando a pessoa se dá mal, quando a pessoa volta que tenha cometido erro e ela volta arrependida. Muitas vezes esse eu avisei está na ponta da nossa língua. Isso é se alegrar com o sofrimento dos outros. Parece coisas cotidianas, mas isso é se alegrar com o sofrimento. É o sorrisinho no cantinho de boca quando você percebe que a pessoa se deu mal pelo que ela fez. E a gente precisa trabalhar o perdão dentro da nossa casa. A gente precisa trabalhar a misericórdia. Esse pai, ele recebe o filho com misericórdia. Ele recebe o filho com acolhimento. Aquele filho não merecia ser recebido da forma como ele foi recebido. Mas o pai o recebe com misericórdia, recebe ele com acolhimento. Há muita falta de perdão dentro da nossa casa. Tanto a falta de pedir perdão, quanto a falta de perdoar. Às vezes a gente não consegue nenhuma coisa nem outra, nem pedir perdão e nem muito menos perdoar. Não perdoo, não. Não vou perdoar essa ofensa, eu não vou perdoar isso que ele me fez. E o perdão, ele é necessário, ele é um mandamento e ele é libertador. Nós precisamos trabalhar o perdão. Às vezes faltam ouvidos interessados dentro da nossa casa, interessados em ouvir de verdade. Uma boca que abençoa e não que só amaldiçoa e critica. Está faltando ouvidos interessados, está faltando boca que abençoa dentro da nossa casa, boca que ajuda a curar e não a abrir mais feridas. Bocas que vêm para trazer bálsamo, consolo. E não para apontar os erros somente. Os erros a gente aponta em momentos corretos e com sabedoria. A gente não aponta por apontar os erros. Tudo isso é sinônimo de uma família que precisa de cura. Sinônimo não, sintoma de uma família que precisa de cura. Todas essas coisas são sinais de que a família pode estar adoecida e ela precisa de cura, precisa de Jesus dentro da casa. Para a gente concluir, mais uma vez eu quero dizer para vocês que quando dentro de casa
não está sendo tão agradável quanto estar fora, como a gente já falou no começo. Isso é um sintoma, é um sinal de que o nosso ambiente familiar está precisando de Jesus. Isso é um sinal de que Jesus não está, provavelmente, habitando naquela casa. Se estar fora é melhor do que dentro, Jesus precisa ser convidado a entrar. Porque o ambiente não vai melhorar se Jesus não vier para transformar o nosso orgulho. Está faltando altruísmo dentro das casas. A gente é muito orgulhoso e não consegue ser altruísta uns com os outros. Jesus precisa entrar. A gente precisa buscar sabedoria para lidar com os de dentro. Eles precisam importar mais para nós do que os de fora. Os de dentro precisam importar mais para nós do que os de fora. Esses dias atrás, a gente colocou uma devocional no nosso Instagram que falava justamente sobre isso. O cuidado com os de dentro vem primeiro, depois vem os de fora. Depois vem os de fora. Isso precisa importar mais para nós, a gente precisa ter esse cuidado, porque se a gente inverter essas ordens, nada vai funcionar. Tudo que sai do eixo não funciona. A família, ela precisa ser funcional. E há famílias disfuncionais? Há. Porque se a família não funciona da maneira como ela deve funcionar, ela é uma família disfuncional. E as famílias funcionais, as famílias que exercem a sua função, são aquelas que acolhem, são aquelas que corrigem, são aquelas que impulsionam, são aquelas que trazem cura à dor. São aquelas que trazem o bálsamo sobre as feridas. E não aquela que abre mais feridas. E se a nossa família tem aberto mais feridas do que curado, nossa família é uma família disfuncional. Ela precisa acertar a função. É preciso ter também mais posicionamento quando é necessário. É preciso ter colo quando for preciso. A gente não consegue dar colo para os de dentro. A gente não consegue amparar. Às vezes você não pode não ter o que dizer. Alguém está passando por alguma coisa, você não tem o que dizer, mas esteja presente. Seja presente. Dê colo quando for necessário. Dê o puxão de orelha com sabedoria, não com legalismo e religiosidade. Quando for necessário também, corrija. Mas principalmente acolha, traga para perto. Está faltando dentro da nossa casa mais aquela mão que ajuda, que sustenta quando o outro está caindo. Aquela mão que está pronta a servir. Porque às vezes a gente só quer para a gente, a gente não consegue fazer um ato de serviço para o outro. Um ato de serviço. Porque a gente acha, os homens acham, não vou fazer nada não, que isso, eu sou homem. E as mulheres muitas vezes falam assim, quiser você que pegue. A gente acaba não tendo mais essa mão que serve, essa mão que se agrada em servir o outro. Está faltando isso dentro das nossas casas também. A gente não é empregado uns dos outros, mas nós somos família. Família precisa ter essa cumplicidade, esse amor e fazer isso um pelos outros. E está faltando também celebração, alegria uns pelos outros. Está faltando chorar pela tristeza do outro também, isso é necessário. Não adianta só celebrar e quando o outro precisa de colo, de acolhimento, a gente não saber fazer isso. Precisa ter equilíbrio, é isso que está faltando dentro dos nossos lares. Equilíbrio, para chorar quando choram, para se alegrar quando se alegram e celebrar, ser sensível às necessidades uns dos outros. Como eu já falei aqui, e hoje você vai levar isso para casa, já já a gente vai entregar. O Senhor, Ele está convidando você, Ele está te convidando hoje para ser remédio, para ser cura na vida da sua família, e não a doença, e não aquele que causa a dor. É para isso que o Senhor está nos levantando hoje, como igreja, para ser remédio, para ser cura, e não a doença, não a ferida, não a dor. O Senhor está nos chamando para nos levantarmos dentro do nosso lar, e não olharmos assim, mas ninguém faz nada por mim, ninguém faz, eu que tenho que fazer tudo.
Vamos colocar tudo isso em oração. Se há coisas que precisam ser ajustadas no seu lar, deixe que o Senhor trate com quem precisa tratar. Mas você, quanto a você, se posicione. Quanto a você, seja remédio. Quanto a você, seja cura, em nome de Jesus. Eu quero terminar lendo aqui o versículo que está em 2 Crônicas, no capítulo 7, versículo 14. Que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e sararei, curarei a sua terra. E eu quero declarar isso sobre a vida das nossas famílias hoje. Se você, povo de Deus, que chama pelo nome dele, se você se posicionar, se você se humilhar, se você se converter dos seus maus caminhos, é sobre você, é sobre mim. Se você fizer isso, o Senhor o ouvirá do céu. Ele vai perdoar os seus pecados e vai curar a sua terra, a sua casa, a sua família. É isso que Deus quer fazer, trazer cura, trazer bálsamo para a sua terra, para a sua casa, para o seu ambiente familiar. Há poder em uma família curada. Há poder em uma família restaurada, como também já foi pregado aqui. Há poder em uma família que se levanta. Como a gente estava falando, não há perfeição, mas quando há cura, essa cura ela transborda para a vida dos outros. 2 Coríntios diz que com o mesmo consolo que fostes consolado, você consolará outros. Quando a sua família experimenta cura, quando você experimenta restauração, você é restauração na vida de outras famílias. Você é restauração na vida de outras pessoas. Então, se posicione em nome de Jesus. Amém?